Irmãos, a paz do Senhor. Eu estava lendo aqui Lucas 13:10. Depois eu peço que você leia. A Bíblia diz que Jesus, ele estava na sinagoga no dia de sábado. Ele estava ensinando. E a Bíblia diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito que o mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada. De forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou. Ele disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ele imediatamente se endireitou. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Olha que palavra tremenda. A Bíblia diz que certo sábado, Jesus estava na sinagoga. Então, ou seja, no dia de sábado, Jesus estava ensinando. Jesus estava exercendo ali um ensino para o povo no dia de sábado. Só que a Bíblia vai dizer que tinha uma mulher ali, a qual estava presa por Satanás havia 18 anos. Ela andava encurvada. Agora segura. Presta atenção. Por que Satanás encurvou aquela mulher? Por que ele encurva ela? Por que a Bíblia fala que esse espírito maligno coloca ela encurvada? Sabe por quê? Porque, filho, Jesus está pregando, mas o espírito maligno encurvou aquela mulher para ela não olhar para Jesus. Jesus está ensinando na sinagoga. Jesus está pregando na sinagoga, mas a mulher está encurvada por Satanás dentro da sinagoga, olhando para a terra. Porque, filho, o diabo não quer tirar você da igreja. Muito pelo contrário, ele só quer fazer você focar nas coisas daqui da terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo e sua cobiça passará, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O inimigo quer que você foque aqui embaixo, que aqui embaixo é passageiro. Filha, a Bíblia fala, o mundo e sua cobiça passará, que é passageiro, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebe que ele encurvou aquela mulher? Para a mulher não olhar para Jesus. Está dentro da sinagoga, Jesus está ensinando, Jesus está pregando, mas a mulher está olhando para a terra. Tem muita gente assim dentro da igreja. Está na igreja, mas está focado aqui embaixo. Está na igreja, mas está amando as coisas do mundo. O que adianta, filho? É isso que Satanás quer. Satanás não quer tirar você da igreja. Ele só quer distrair você com as coisas do mundo. É simples. Eita glória. Se ele conseguir colocar o mundo dentro da igreja, você foca no mundo e esquece Cristo. Simples. Pode perceber, a mulher não está olhando para Jesus. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, mas a mulher está olhando para onde? Para o chão. A Bíblia diz, filho, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Filho, Jesus é o Salvador, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Só que a mulher não estava olhando para Jesus. Estava olhando para onde? Para o chão. Dentro da sinagoga, olhando para o chão. O diabo, filho, nunca quis que você olhasse para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. É Ele que leva ao Pai, não há outro. É Ele, filho. Ele que morreu por mim e por você. Isaías diz que Jesus morreu, foi transpassado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Foi Ele, filho. Ele que levou sobre si as nossas culpas, foi Ele. Então segura isso aqui. Presta atenção. Agora uma coisa que eu acho interessante. Jesus está pregando, a mulher está olhando para o chão. Presta atenção. Olha como o inimigo é sujo. O inimigo não quis que aquela mulher olhasse para Jesus. Você lembra de Pedro? Em Mateus 14:22, a Bíblia diz que Pedro estava andando com Jesus sobre as águas. Porém, tirou os olhos de Jesus, reparou na força do vento e afundou. Então, peraí, quando Pedro estava olhando para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Passou por cima da tempestade, passou por cima da dificuldade com Jesus, porque ele estava olhando para Jesus. Só que ele vai tirar os olhos de Jesus, vai reparar na força do vento e vai afundar. Agora segura. Quem foi que mandou esse vento para tirar o foco de Pedro? Quem foi que mandou o vento? Sabe quem foi? O endemoniado, do outro lado, porque a Bíblia diz que tinha uma legião de demônio. Então se foi o demônio que mandou. Você quer ver uma coisa? Marcos vai dizer em Marcos 5, vai falar que tinha um endemoniado do outro lado. Presta atenção, Mateus e Marcos, eles falam da mesma passagem. Marcos 4:35, ele vai falar que Jesus estava dormindo na polpa. Mateus fala que Pedro estava andando sobre as águas com Jesus. Percebe que ambos estão vendo a mesma situação, só que porém, cada um enxerga de uma forma. Só que lá em Marcos 5 vai falar que do outro lado tinha um endemoniado. Então percebe, quem foi que mandou aquele vento? O demônio que estava naquele homem, aquela legião. Aí você fala, o diabo tem poder de mandar vento? É claro que ele tem, eu vou te provar na Bíblia. Se você tomar a leitura do livro de Jó, a Bíblia diz que quando Deus permite o diabo tocar nos bens de Jó, a Bíblia diz que os filhos de Jó foram mortos através de um vendaval que bateu na casa, nos quatro cantos da casa, e a casa desabou sobre os jovens. Quem foi que mandou aquele vento? O diabo. Então o diabo tem poder de mandar vento. Porque lá em Jó vai falar que os filhos de Jó morreu, que o vento bateu muito forte contra a casa e desabou sobre os jovens. Quem foi que mandou o vento? Foi o diabo, porque Deus permitiu o diabo tocar em tudo que Jó tinha. Então foi o diabo que mandou o vento. Então percebe que ele tem poder de mandar vento. Só que o vento que ele mandou para Pedro era para distração de Pedro. Para Pedro tirar os olhos de Jesus e reparar na distração do vento e afundar. Porque é isso que o diabo quer fazer, distrair. Filha, distração. Quantas pessoas já não estão distraídas? Com futebol, Netflix, internet, mas não está mais focado com isso aqui, ó, com a Bíblia. Quantos? O inimigo, filho, está distraindo muita gente. É simples. É distração, filho. É videogame. Isso é distração, filho. É distração. Tudo isso, filho, para você não olhar para Jesus. É simples.
É distração. Pode perceber, ele estava fazendo aquela mulher olhar para o chão. Só que a Bíblia diz que Jesus, ao vê-la, Jesus chama ela. E a Bíblia diz que Jesus toca nela. Quando Jesus toca nela, a Bíblia diz que ela imediatamente se endireitou. Agora segura. Aquela mulher estava presa por Satanás há 18 anos. Jesus libertou ela. Depois de 18 anos aquela mulher conseguiu libertação. Ou seja, estava presa por Satanás, mas nunca deixou de congregar. Estava presa por Satanás, mas sempre buscava por uma libertação. Passou anos e anos, mas uma hora ela foi liberta. A Bíblia diz em João 8,36: se verdadeiramente o Filho liberta, de fato serei livres. Jesus de fato libertou aquela mulher de uma vez por toda. 18 anos, mas aquela mulher nunca deixou de buscar pela libertação. Até demorou, mas ela alcançou a libertação. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa palavra? Independente do que te aprisiona, não deixe de buscar pela tua libertação. Pode até demorar, mas continua perseverando, continua buscando. Essa mulher, filho, estava presa aos 8 anos por Satanás, mas ela nunca desistiu de buscar pela sua libertação. Eita glória! Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Independente do que te aprisiona, continue buscando, porque uma hora a libertação há de vir. Quantas pessoas na Bíblia alcançou a libertação depois de anos? Você quer ver uma coisa? Essa mulher, depois de 18 anos, alcançou a libertação. A mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos, foi curada. Lá em João 5 vai dizer que tinha um homem paralítico, 38 anos. Depois de 38 anos foi curado. Lá em Atos vai dizer, Atos 8 se não me falha a memória, ou Atos 10 se não me falha a memória, vai falar que Pedro levantou Enéas, a qual estava paralítico há 8 anos. Percebe que era pessoa que estava paralisada por anos, mas que uma hora a libertação chegou para cada um deles. Uma hora a cura chegou para cada um deles. Ou seja, independente que te aprisiona, continua buscando a Deus, porque é Ele que te liberta. Deus quer que você persevere, independente. Pode perceber, Satanás estava aprisionando aquela mulher, mas ela nunca deixou de buscar. Independente, talvez o inimigo, filho, colocou algo em você, um vício em você que você não consegue se libertar, mas continua buscando. Não se afaste de Deus por causa daquilo que te aprisiona. Continua buscando, porque uma hora Deus vai te libertar. É Jesus que liberta. Filho, o que Isaías falou acerca de Jesus? Isaías disse, quando Jesus veio para a terra, Isaías profetizou dizendo: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu para pregoar aos pobres aos pobres, para pôr libertar os cativos, libertar os oprimidos. Jesus veio com esse propósito para libertar. Pode perceber, filho, Jesus expulsava demônios de pessoas. Satanás aprisionava e Jesus libertava. Porque esse é o dever de Jesus, é libertar. A Bíblia diz que Cristo foi manifestado para fazer toda a obra do maligno. Jesus veio para desfazer a obra do inimigo sobre a minha e a tua vida. Ele veio para libertar. Essa mulher ficou 18 anos na mão do inimigo, mas Jesus libertou ela. Porque Jesus veio para isso. Ele veio para aniquilar as obras do maligno, filho. Oh, glória a Jesus. É Ele que liberta. Só que eu acho interessante nessa passagem, vou ser rápido. Quando Jesus liberta essa mulher, no dia de sábado, a Bíblia diz que o dirigente da sinagoga vai ficar indignado. Vai falar assim: peraí, há 6 dias que pode trabalhar. Vem depois do sábado, não no sábado não é permitido. Jesus falou assim: hipócrita, vocês não soltam no dia de sábado. Olha o que Jesus falou: vocês não soltam no dia de sábado um boi sem jumento e leva de beber para dar água? Por que não poderia fazer por essa mulher que é filha de Abraão, a qual Satanás encurvou 18 anos? Olha o que Jesus falou: vocês libertam o animal no dia de sábado para dar de beber. Por que eu não posso libertar essa mulher no dia de sábado? Se ela vale muito mais que os animais. Porque Jesus falou que a gente vale muito mais que os animais. O que Jesus falou lá? Olha as aves dos céus, contudo não colhe nem semeia. Olha como o Pai os alimenta. Quanto mais alimentará vocês, que vale muito mais que as aves. A gente vale muito mais que os animais, filho. Então perceba, os fariseus, ali os dirigentes da sinagoga, faziam no dia de sábado pelo animal. E Jesus não podia curar uma pessoa no dia de sábado. Por mais que está na lei para não poder trabalhar no sábado, Jesus está mostrando por vidas. Eu faço. Porque o que mais importa é vidas, irmão. Jesus é o Senhor do sábado. Oh, glória. Aleluia. Pode perceber que Ele foi lá e libertou aquela mulher. E a Bíblia diz que, tendo disso isso, olha o que a Bíblia fala no 17: tendo disso isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava. Então percebe, Jesus envergonhou o dirigente da sinagoga, porque foi ele que falou: não é para trabalhar no sábado, pode vir depois do sábado para ser curado, querendo limitar o que Jesus queria fazer. Filho, quem é um homem para limitar, filho, o que Deus quer fazer? Pode perceber, irmãos, olha que negócio tremendo. Ele ficou envergonhado. Porque é assim que Deus faz. Quem tenta se opor contra mim contra você ficará envergonhado. O que o salmista disse? Aqueles que se opõem contra mim ficarão envergonhados. É assim, filho. É simples. Jesus deixou os dirigentes da sinagoga envergonhados. Por quê? Porque ele não queria que Jesus curasse no sábado. Para ele o que mais importava ali era o sábado, e não a vida daquele homem, não a compaixão, não o amor por aquela vida que precisava de uma libertação, aquela mulher que precisava de uma libertação. Você está entendendo? Reflita nessa palavra em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua vida.